O tema que eu vou estar falando agora é como aumentar a graça na minha vida. Como eu posso aumentar a graça? O que eu devo fazer? Você não aumenta a graça orando. Pastor, eu vou orar, eu vou jejuar, que daí eu vou aumentar o favor de Deus na minha vida. Não. A Bíblia diz assim em Mateus 14, do 22 em diante, fala que Jesus estava orando, mandou os discípulos atravessar do outro lado no mar e ele foi orar sozinho. E ele, quando eles estavam no meio do mar, levantou uma tempestade e Jesus foi encontrar com eles andando sobre as águas. E quando eles viram Jesus andando sobre as águas, eles ficaram com medo e começaram a gritar, dizendo que era um fantasma. E Jesus disse bem assim: não temas, sou eu. E Pedro disse bem assim: Senhor, se és tu, manda eu ir de encontro contigo. Pedro desceu do barco e foi se encontrar com Jesus. Quando Pedro estava olhando para Jesus, ele estava caminhando sobre as águas. Mas quando Pedro parou de olhar para Jesus, olhou para a água que balançava debaixo dos seus pés, reparou no vento, ele começou a afundar. O que nos faz, posso dizer, nos tira da graça de Deus, ou nós não desfrutamos da graça de Deus, ou essa graça não é aumentada? Quando nós tiramos nossos olhos de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele estava revestido de graça e de verdade. Quando Pedro olhava para Jesus, ele andava sobre as águas. Mas quando ele parou de olhar para Jesus, ele se afundou. Então às vezes você diz: pastor, mas então o que eu faço para mim cada vez receber essa graça, cada vez estar se enchendo dela? Ou porque a Bíblia diz que é graça sobre graça. Quanto mais você medita em Jesus Cristo, quem você é em Cristo Jesus. Hebreus diz: olhar para o nosso Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus disse: assim como a serpente foi levantada, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. Então, quando você olha para o Cristo levantado, você foca em quem você é em Cristo. Quem você é em Cristo? Nova criatura. Você medita em Cristo Jesus. Se você olha pelas suas performances, tudo aquilo que você fez, hoje eu estou bem com Deus, hoje eu estou bem com Deus por causa de Cristo, eu estou bem com Deus porque estou em Cristo Jesus. Quem eu sou? Medita quem você é amado em Cristo Jesus. A Bíblia diz sobre Jacó ele colocava as varas e quando, amado, as ovelhas olhavam para a vara, produzia as ovelhinhas manchadas ou sem mancha. Então quando você olha para Cristo, cada vez se produz em você graça. Quando você olha para Cristo, a vida em você. Porque Moisés levantou a serpente, quando eles olhavam para a serpente de bronze, a morte saía e a vida entrava. Então eu só posso me encher de graça quanto mais eu olho para a cruz, quanto mais eu medito na obra da cruz, quanto mais eu vejo o que Jesus fez. Sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Agora eu sou filho de Deus. Eu não falo com Deus como servo, eu falo com Deus como filho. Aumenta a graça na sua vida. Não olhe para o que você... Pedro olhou o vento, Pedro olhou para si. Ele: puxa, eu estou aqui nos meus pés, o vento. Ele olhou para si. Quando você olha para si, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo para mim estar bem com Deus. Eu tenho mais. Quanto mais você pensa que você tem que fazer, mais você não recebe, mais a graça de Deus não flui em você. Mas quando você olha para aquilo que Jesus fez, eu sou em Jesus, você é em Jesus, por aquilo que Jesus fez para você. Quanto mais você olha para Jesus, quanto mais seus olhos estão nele, naquilo que ele fez, você tira a sua justiça própria, tira aquilo que você faz, mas você se concentra com seus olhos, a graça é aumentada. Simples, olhar para Jesus. Pastor, hoje eu estou bem com Deus, porque jejuei, porque orei. Não estou dizendo que você não deve fazer, mas faça isso, não para se aproximar de Deus, não para que a graça de Deus mova, não para que você se torne melhor diante de Deus, mas quando você olha para Jesus, seus olhos se colocados nele, amado, você arrebenta. Amém? E que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida.